Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, pela qual ela foi dada a nós. Com certeza a palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. À medida que nós somos tocados por essa palavra, nós somos mudados, nós somos transformados, nós somos cheios de vida. Isso é tremendo, isso é poderoso. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai falar conosco por meio da palavra. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ministrar ao seu coração. Deus quer falar com você. Deus quer tocar a sua vida de uma forma muito especial em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar e pedir para que o Espírito Santo pudesse falar conosco, ministrar vida ao nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. Aleluia. Pai, graças te damos pela tua vida, graças te damos pela tua palavra, graças te damos porque tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, e hoje a palavra viva será liberada, a palavra que toca, a palavra que marca, a palavra que transforma as nossas vidas, a palavra que nos alimenta espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus, possamos de fato ver o Senhor e sermos tocados pela tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém aí onde você está. Com certeza você tem um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus. E hoje eu quero dar continuidade às experiências do povo de Israel. Então nós já vimos que o povo de Israel, ali saindo do Egito, eles tiveram primeiramente a experiência da Páscoa, que nos fala da experiência da salvação. Depois eles tiveram a experiência ali do batismo com o Espírito Santo, a nuvem, né? Você sabe aquele momento ali que a nuvem vem durante o dia e a coluna de fogo que vem durante a noite. Isso tudo para nos mostrar um princípio espiritual, que agora o Espírito Santo residente em nós, é que nos guia, nos conduz, nos leva até onde Ele tem para nós. E então você vê o povo sendo conduzido até o Mar Vermelho, que aponta para o nosso batismo nas águas. Então passamos pelas águas, e aí nós temos agora o batismo, e aí chegamos na outra experiência de Mara, que é a experiência da transformação, que Deus quer transformar a nossa alma, Deus quer tirar todas aquelas águas amargas do coração, aquelas feridas do coração, e nos dar uma vida saudável. Isso é o que nós acreditamos, o que a palavra de Deus então nos ensina. Depois nós temos a experiência ali das 12 fontes e as 70 palmeiras. Se nós estamos na fonte, que é Cristo, com certeza nós vamos também florescer como uma palmeira, nós vamos dar frutos, nós vamos crescer, mesmo em meio ao deserto. Havia fontes, mas porque nós estamos conectados à fonte, com certeza a vida, porque nós somos como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto nós fazemos, nós somos bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então essa foi a experiência das 12 fontes, das 70 palmeiras. E aí depois nós tivemos a próxima experiência, é a experiência do maná. Então essa experiência em que nós temos o pão vivo que desceu do céu. Por que Deus fez questão de chover? Uma Bíblia diz pão. Por que veio do céu esse alimento para o povo? Isso tem um significado para nós. Com certeza esse alimento vindo do céu significa que agora eles iriam alimentar, e nós agora em Cristo, nosso alimento não é mais o mundo, não é mais as coisas desse mundo, mas nosso alimento espiritual é Cristo, vem do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Então hoje, quando nós estamos aqui diante da palavra de Deus, nós estamos sendo alimentados. É a forma agora de nós comermos do Senhor, recebermos do Senhor, não é verdade? À medida que nós, então, nos alimentamos do Senhor, nós somos fortalecidos. Assim como nós precisamos do pão nosso de cada dia, não é? De comermos todos os dias, assim também espiritualmente. O fato de você estar aqui hoje mostra que você quer se alimentar. O fato de você estar aqui todos os dias ouvindo a palavra significa que você tem fome e sede pelas coisas espirituais.
E isso vai fazer com que você seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Então a força de Deus com certeza vai inundar o seu coração de uma forma especial, de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Então nós chegamos aqui na 7ª experiência do povo de Israel, que foi a experiência da rocha ferida, ou das águas que saíram da rocha, não é? Está lá em Êxodo 17, versículo 1, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui tem uma experiência, mais uma vez, do povo numa necessidade. E aí, diante da necessidade, a gente vê o que ainda havia dentro do coração deles. Na necessidade, eles então murmuraram. Entende? Porque a necessidade, ela expõe o que vai dentro de nós. É diante da pressão é que nós mostramos para as pessoas e até mesmo para nós mesmos o que vai dentro de nós. E é interessante aqui nesse texto que isso está se repetindo também com relação ao povo de Israel, é que todas as vezes que eles chegavam numa necessidade, eles murmuravam contra a liderança. Por quê? Porque as pessoas, ou nós, tentamos achar culpados da nossa necessidade. Se isso aqui não está acontecendo, é porque é a minha liderança, ou porque a minha liderança não fez, ou essa igreja não está me concedendo isso ou aquilo. Veja, ao invés do povo voltarem para o Senhor e pedirem ao Senhor e clamarem ao Senhor, eles iam contra Moisés, contra a liderança. Então veja, nós não temos nada se do alto não nos for dado. Então na vida cristã nós temos que entender é que Deus faz por nós. E que nós podemos orar, e que nós podemos clamar, e nós podemos buscar o Senhor, e Ele vai conceder-nos, e Ele vai nos dar experiências milagrosas, quando nós o buscamos. E aí nós vemos, então, o povo murmurando contra a Moisés, na verdade estava indo contra Deus, mas Deus vai lá e supre a necessidade do povo, Deus traz água para eles. E é interessante que a maneira como Deus traz água, nos fala de princípios espirituais. Então, qual foi a maneira? Pediu para Moisés colocar o bordão ali, bater o bordão e ferir a rocha. E quando ele feriu a rocha, da rocha saiu água. Isso é profético. Nós sabemos que a rocha é Cristo. E lá na cruz, a rocha foi ferida. E quando a rocha foi ferida, a Bíblia diz que saiu sangue, que é vida, e água, que é esse fluir de vida. Lá em João 19:34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ou seja, naquele momento Jesus estava derramando o seu sangue precioso em nosso favor. E ali também estava saindo água, e a água aponta para o fluir da vida de Deus, o fluir do Espírito Santo. Então, a rocha que foi ferida foi para que nós pudéssemos ter vida. Jesus na cruz morreu
para que nós pudéssemos ter a sua vida. Ele tomou a nossa morte para que nós recebêssemos vida. Que troca maravilhosa. Então, aquela rocha simbolizava Cristo. E Cristo ferido, então se torna o suprimento das nossas necessidades. Na cruz, Jesus é aquele que foi ferido para que ele pudesse suprir as nossas necessidades. Lá em Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele tomou o castigo e nós recebemos a paz. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha que troca maravilhosa, olha que troca tremenda. Então na cruz nós fomos perdoados, na cruz nós recebemos vida, na cruz agora nós temos o fluir da água da vida, e que supre as nossas necessidades. Aquele povo estava necessitado de água, mas quem quer o suprimento verdadeiro da água viva? Com certeza, aquele que traz o suprimento, é o supridor, é o próprio Senhor Jesus. Então veja, essas duas experiências que nós falamos ontem e hoje, nos aponta para uma dieta espiritual. Tanto o comer do pão, que é o maná, quanto a rocha ferida que sai a água. Então, tanto o comer e o beber é um princípio espiritual. Tanto o alimento quanto a bebida, isso traz então aqui a dieta espiritual, não é verdade? E na vida cristã, nós comemos da palavra e nós bebemos do Espírito. É um princípio espiritual, e você vai ver isso em toda a Bíblia. Quando a gente vai lá para Gênesis, no início mesmo, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a terra, e aí Deus disse: haja luz, e houve luz, e tudo foi criado pela sua palavra. Então na união da palavra com o Espírito, gerou o quê? Gerou vida. Então nós precisamos tanto do beber espiritual, quanto também o comer espiritual. E a junção dessas duas coisas é que nos traz vida. E é verdade, é ou não é? Então nós não apenas comemos o pão, nós também bebemos da água, da água viva. Não é verdade? É um princípio espiritual. Então tem que sempre haver essas duas coisas na nossa dieta espiritual. Nós nos alimentamos e nós bebemos. Ok? Então isso é um princípio poderoso. Então você vai ver lá no Éden, havia as árvores frutíferas, mas também havia o rio, que se dividia em 4 braços. Mais uma vez a gente vê o comer e o beber, o princípio espiritual poderoso na palavra de Deus. E aí nós vemos aqui também, no capítulo 16 de Êxodo, nós temos o quê? O maná, o comer. E no capítulo 17, nós temos o quê? A água que saiu da rocha, o beber. Então você vê esses dois princípios juntos. E aí você vai lá para os evangelhos, e aí você chega em João capítulo 6, olha o que a Bíblia diz, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, veja, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Isso está lá em João 6. O que tem em João 7? A água, o fluir. João 7, 38, diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, você percebe o comer e o beber em toda a Bíblia. E essas duas coisas são importantes, tanto a palavra quanto o Espírito. E aí em Mateus 22, 29 diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, a palavra, e nem o poder de Deus, o fluir do Espírito. São duas coisas muito importantes, então nós precisamos entender isso. E aí você vai ver lá em Atos, novamente a união do Espírito e da palavra. Atos 2,4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse, ou seja, quando foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar. Lá na casa de Cornélio, por exemplo, a Bíblia diz que Pedro falava a palavra quando eles foram cheios do Espírito Santo. Olha a palavra e o Espírito, o comer e o beber. São duas coisas muito importantes. Nós temos que ter essas duas experiências em nossas vidas constantemente.
Por um lado eu estou aqui ouvindo a palavra, mas por outro lado também eu me encho do Espírito Santo, falando, cantando, louvando, adorando a Jesus. São experiências espirituais muito importantes. Isso é a dieta espiritual, é o que eu e você nós precisamos. Lá em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Mais uma vez, nós temos a união do Espírito e depois a palavra. Essas duas coisas acontecem juntas em toda a palavra de Deus. Então isso tem um princípio espiritual poderoso. Nós precisamos comer e beber do Senhor todos os dias. Precisamos colocar e ter, na verdade, uma dieta espiritual. Aleluia! E essa é a nossa dieta espiritual, de comer do Senhor, de beber do Senhor todos os dias. Essa é a nossa vida, essa é a minha e a sua vida, a nossa história de vida cristã. Não podemos viver a vida cristã apenas com conhecimento, mental. Não. Nós vamos ter essa revelação de que nós estamos ouvindo a palavra, que ele está sendo alimento para nós, está sendo vida para dentro do nosso coração. É esse entendimento que nós precisamos ter em nós todos os dias, de que eu preciso me alimentar do Senhor. Como? Pela palavra, pelo Espírito, pelo comer e pelo beber. E assim nós vamos ter vida. A nossa força natural, com certeza, é daquilo que nós comemos e daquilo que nós bebemos. E aí nós temos essa força natural para viver. Assim também espiritualmente. Como que você quer viver saudável espiritualmente se não houver, então, esse tempo para você comer da palavra e beber do Espírito Santo? Então são duas coisas que você precisa carregar dentro de você, da sua vida, sua história de vida. Na verdade, a sua vida cristã não pode ser baseada simplesmente num conhecimento natural da palavra. Não, tem que ser experiência prática, viva. Então, de todos os dias, você se alimentar. E aí você tem força. Força para quê? Força para a guerra. Força para vencer as tentações. Força para avançar, para crescer ministerialmente, para crescer ali no propósito que Deus tem para a sua vida. E aí você vai ver que a próxima experiência é a experiência de Amaleque. De vencer, na verdade, Amaleque. E aí, aqui a gente vê na história aqui de Êxodo 17, depois que eles então, depois que eles têm essa experiência de alimentar-se tanto do maná quanto o bebê que é da rocha ferida, a gente vê que eles enfrentam uma batalha. E essa é a próxima experiência, é a experiência de Amaleque. Qual que é a experiência de Amaleque que todos nós temos que enfrentar? É a experiência de vencermos a carne. Então, mais uma vez que a gente está cheio do Espírito, cheio da palavra, nós temos força para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer aquilo que quer tentar nos destruir. E aí nós temos força para a vitória, força para vencer a batalha. E aí nós vamos lá para Êxodo 17, versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de José eram pesadas. Por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam, presta atenção, Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque, o seu povo, a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Aleluia!
E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque aponta para a carne. E aí nós temos que lidar com a nossa carne, porque a nossa carne é a nossa força natural. A carne são os nossos desejos pecaminosos. E nós temos que vencer isso. Mas nós só vencemos se nós primeiro estivermos cheios da palavra e cheios do Espírito, porque nos dá força. Mas aqui também nós vemos um outro ponto muito interessante, que é a intercessão. Veja que Moisés estabeleceu Josué para ir para a batalha com os homens, mas ele subiu para o monte. E no monte, então, ele orava. E enquanto as mãos deles estavam erguidas, o povo prevalecia. Mas enquanto as mãos dele, então, baixavam, então o povo ia perdendo a batalha. Então, veja, a vitória, então, estava nas mãos erguidas, na intercessão, na vida de oração. Por isso é importante nós orarmos. Por isso é tão importante estarmos juntos em oração. Por quê? Porque nós entendemos a importância de estar com as mãos levantadas, de estar vigilantes em oração, de estarmos sempre buscando o Senhor. O fato de orarmos, isso também nos alimenta, isso também nos fortalece. Então a oração é muito importante. Mas chegou um momento que Moisés cansou. E naquele momento, então, colocaram uma pedra de um lado, uma pedra de outro, depois para manter o braço ainda levantado, ainda chamou Arão e Hur. O que significa? Arão era sacerdote, Hur era um líder, então um rei, podemos dizer assim, e na verdade Deus nos fez o quê? Reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou reinar em vida, ou reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre a carne, aponta para o nosso sacerdócio e a nossa realeza. O sacerdócio é o estar diante do Senhor. E o fato de eu estar diante do Senhor, o fato de eu me relacionar com o Senhor, eu vou exercer o quê? Realeza. Eu vou exercer liderança. Então veja, a nossa vida cristã, ela é feita dessas duas coisas. Porque eu exerço o sacerdócio, porque eu tenho a imagem de Deus sendo impressa em mim, e então eu exerço o quê? A realeza, a vitória, o reinar, o liderar. Então isso são princípios espirituais poderosos. Então a minha vida de oração é porque de fato eu entendi que eu sou um sacerdote de Deus. Eu sou um sacerdote, eu preciso exercer também domínio nessa terra. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança para exercermos o quê? Domínio. E é por isso que eu vim aqui hoje para dizer algo para você. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter as suas mãos levantadas. Você precisa ter as suas mãos erguidas. E sabe de uma coisa? É muito bom quando você tem outras pessoas que te ajudam a manter as suas mãos erguidas. Para guardar sua casa, para livrar sua família do mal. Então, o estar junto, viver igreja, é algo poderoso. Por quê? Porque nos ajuda a manter nossos braços estendidos para que Deus possa nos dar a vitória. Para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque na oração é que a fé é gerada. No coração, na oração nós temos então essa intrepidez para comandar, para declarar no mundo espiritual aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar, é na vida de oração. Mas para isso, nós só vamos orar se nós formos um povo também que se alimenta da palavra e do Espírito. Veja, tudo isso entra junto aqui, o nosso comer da palavra, o ler a Bíblia, o buscar o Senhor e na revelação, o fato de você ser cheio do Espírito, adorando ao Senhor, cantando canções espirituais, tudo, e orando, profetizando, declarando o mundo espiritual, aquilo que Deus quer fazer. Então veja, a nossa vida está envolvida nisso. Então, às vezes você pensa que é o pastor que tem que fazer isso. É fato que eu, como pastor, eu devo, essa é a minha missão principal, com certeza, trazer um alimento espiritual para você, orar por você. Mas sabe de uma coisa? Mas todos nós, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Não é mais apenas uma pessoa, mas é um grupo. E claro, como pastor, eu estou aqui para ensinar as ovelhas,
não é? A orarem, a buscar o Senhor, a desejar as coisas espirituais. Se eu cumprir esse papel, então eu estou fazendo a minha missão, né? Se de fato eu te estimular a orar um pouco mais, a ler um pouco mais a Bíblia, a aprender mais da palavra de Deus, a ouvir a pregação. Veja, se eu puder estimular você um pouco mais, com certeza eu estou cumprindo o meu chamado, o meu propósito de vida. Mas eu não posso simplesmente viver a vida para orar por você e você não orar. Você também precisa orar. Você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Você também precisa receber a palavra. Você também precisa ler a Bíblia e deixar que a Bíblia possa entrar e tocar o seu coração de uma maneira poderosa. Então não é só uma questão de alguém fazendo por nós. Nós fazemos juntos. E nós estimulamos uns aos outros. E nós somos aqueles que conduz ou que estimulam uns aos outros para a oração, para a vida com Deus, para as coisas do alto. Irmãos, tem tantas coisas aí fora, nos tentando tirar do mundo, e tantas outras pessoas também, instrumentos do diabo, tentar abater a nossa fé em Cristo. Mas eu estou aqui todos os dias para dizer para você, vamos buscar Jesus, vamos orar, vamos se alimentar de Cristo. Vamos ser cheios do Espírito, vamos ter o fluir do Espírito nas nossas vidas, né? Vamos ser tocados pela glória de Deus, pela presença de Deus. E aí esse texto aqui, que mostra a oração, os braços estendidos aqui, e essa Arão e Ur do outro lado, para mostrar também para nós algo poderoso, que a gente precisa uns dos outros. Isso também é humildade, reconhecer que nós precisamos uns dos outros. E que juntos nós levantamos, né, as nossas mãos para buscar o Senhor, não é verdade? E ver a manifestação do Senhor. Então veja, não fique sozinho. Chame alguém para orar com você. Chame alguém para estar junto conosco aqui na live. Vamos ser cheios do Espírito juntos, vamos ser cheios da palavra juntos. E vamos, de fato, ver o que nós nunca vimos, vamos experimentar o que nós nunca experimentamos. À medida que nós, então, caminhamos, andamos juntos, buscando o Senhor, se alimentando da palavra, se alimentando do Espírito, ou bebendo do Espírito Santo, e com certeza orando, buscando o Senhor. E aí nós vamos ter a vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne, pelas coisas do mundo. E aí nós temos um ponto final que eu quero deixar aqui para vocês. É que Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor a minha bandeira. Você sabe, quando um povo ganha uma guerra, a primeira coisa que eles fazem é levantar uma bandeira, que aquele lugar agora foi conquistado, né? Então eles colocam uma bandeira. Eu me lembro em 1990 alguma coisa, para não errar, não sei se foi 92, quando os Estados Unidos então invadiu o Iraque, eu vi que em algum lugar eles estenderam a bandeira dos Estados Unidos. Como sinal do quê? Da vitória. Então, quando Moisés diz, o Senhor é minha bandeira, no original Jeová Nissi, significa que Deus lutou as nossas guerras e venceu por nós. Eu vim aqui dizer para você que está em guerra. A vitória não está em você, mas nele. É ele que vence por você. Você pode até estender as suas mãos, mas quem dá a vitória é ele. A vitória é do Senhor. Ele vai vencer por você. Amém, Carlos? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então, você sabe, você vai ver a vitória. Você verá a vitória do Senhor. Apenas levanta as suas mãos. Fala, Senhor, eu creio na vitória. O Senhor é minha bandeira. O Senhor Jeová Nissi. O Senhor luta as minhas guerras e vence-as por mim. Então, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a vitória. O Senhor é a minha bandeira. Por quê? Porque Ele vence por nós. Porque Ele é aquele que luta as nossas batalhas e as vence por nós. Então, nosso propósito, então, ou nossa vida é apenas confiar e esperar na vitória que vem dele. Nós apenas declaramos, nós apenas profetizamos, apenas nós abrimos a nossa boca para declarar, eu creio, eu acredito,
O Senhor é a minha bandeira, o Senhor vence. Então territórios vão ser alcançados, novas posições irão vir para nós. Por quê? Porque Deus vai vencendo as batalhas e nos fazendo conquistar aquilo que nós não conquistamos ainda. Vai nos fazer ir a lugares que nós não fomos ainda. É o Senhor que vai por nós, à medida que nós nos alimentamos, à medida que nós somos cheios do Espírito, à medida que nós erguemos as nossas mãos e profetizamos. Então você vai ver Deus trabalhando, Deus movendo, Deus conduzindo, Deus fazendo com que você conquiste mais e mais e mais e mais. Essa é a ação gloriosa do Senhor. Aleluia! Deus é o Senhor. Ele é o Jeová Nissi. Aleluia! Amém, Marilyn? Então, Deus é aquele que vence por nós. Então, apenas receba. Receba a vitória. Apenas desfrute da vitória ou das vitórias que Deus tem para a sua vida. Olha, eu vou te dizer algo. Esse ano você vai conquistar o que você nunca conquistou. Porque não é você, é o Senhor por você. Eu tenho certeza que enquanto você vive essa vida que você tem buscado viver, de busca pelo Senhor, só o fato de você estar aqui comigo agora, já é um sinal de que você quer as coisas espirituais. O fato de você estar se alimentando da palavra, sendo cheio do Espírito, com certeza você também está tendo força para vencer. E para alcançar novas posições em Deus, para conquistar novos territórios. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai alargar a sua tenda, a habitação da sua tenda, vai fazer com que a sua influência aumente sobre a sua família, sobre as pessoas ao seu redor. Deus vai te usar como boca profética. Você vai chegar lá no seu trabalho, você vai falar da parte de Deus, você vai ir lá para a sua escola e você vai também abrir a sua boca, vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. As pessoas ao seu redor vão te procurar porque vão perceber algo diferente em você, vão procurar conselhos, vão querer ouvir de você porque eles vão perceber que tem algo diferente. É o mover do Espírito, é o mover da palavra, é o fluir do Espírito, porque as pessoas vão estar onde a vida está fluindo. Com certeza as pessoas vão se chegar para um lugar onde a vida de Deus está fluindo, onde está se manifestando vida. Por isso você precisa se encher cada dia mais. Por isso esses são dias de nós aprendermos mais e mais da palavra de Deus, mas não apenas para termos um conhecimento, falar, uau, eu sei da Bíblia. Não, meu objetivo não é simplesmente contar as histórias para você. Meu objetivo é te alimentar espiritualmente. Meu objetivo é que você seja tão suprido e alimentado e você possa então transbordar para a vida de outros. E essa vida que flui da palavra possa tocar a outras pessoas através da sua vida. Eu quero muito que você possa falar da parte de Deus de uma maneira muito ousada, porque você está cheio da palavra e cheio do Espírito. Você agora aprendeu a comer do Senhor e de beber do Espírito Santo. E aí então você pode ter uma vida espiritual forte em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração, você também pode escrever aí, e que eu quero orar também, talvez especificamente por alguém que tem algum pedido, que queira compartilhar aqui conosco. Talvez suas mãos estão enfraquecidas nesses dias, entende? E talvez você está precisando de irmãos, amigos, que vão te ajudar a manter as mãos erguidas, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero orar por você. Eu quero ser uma bênção na vida, na sua vida, na sua família, na sua casa. Então eu quero orar, e se você tem um pedido, deixa aí que eu vou vendo e vou orando também em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida sobre a vida dos meus irmãos, declarar que a unção, a graça de Deus, o favor de Deus está sobre a vida deles. Pai, nessa hora eu quero declarar que eles desfrutam de milagres, de portas abertas. Deus, eu declaro que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. E a vitória é do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor luta as nossas guerras e as vence por nós. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus que eles vão desfrutar de bênçãos e mais bênçãos dos altos céus. Quero declarar e profetizar que eles verão o impossível. Pai, nesses dias nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor faz o extraordinário. O
O Senhor faz coisas grandes, gloriosas e que vão, de fato, glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, libero palavras de vida, de bênção sobre os meus irmãos. Declaro que aquele que está fraco seja fortalecido na força do Senhor. Aquele que está batido seja levantado. Aquele que está enfermo seja curado, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, esses que estão passando por crise no casamento, o Senhor possa trazer a restauração e o renovo da parte do Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança e o Senhor zela pela aliança. E por isso nós liberamos palavras de vida sobre os casamentos. Aqueles que estão em dificuldades financeiras, eu quero declarar a provisão dos céus. O Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo tempos de medo, eu quero declarar que o Senhor dá a eles a paz, estabelece a paz que excede todo entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que a bênção e a graça do Senhor é sobre a vida dos meus irmãos, de uma forma muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Toda e qualquer obra do inimigo que tenta atrapalhar, que tenta trazer confusão na casa, brigas, discórdias, em nome de Jesus, caia por terra. Declaramos a bênção do Senhor. Pai, também sobre a vida da Érica, eu quero declarar que ela é mais que vencedora. Senhor, e a sua mãe é abençoada, e a sua mãe é curada, em nome de Jesus. Pai, o milagre do Senhor já está sobre a vida dela e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, comandamos contra toda a obra do inferno, contra a vida dela e da sua casa. Em nome de Jesus, e declaramos a paz que excede todo o entendimento, a vida do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que faz o extraordinário, o Senhor é o Deus que faz o impossível. Por isso nós confiamos e esperamos no Senhor, porque o Senhor é bom e tem coisas boas para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, diga amém, escreve aí o seu amém. Aleluia. Nesses dias também aqui na nossa igreja, na Videira Flórida, nós estamos em 21 dias crendo um Deus que nos faz alcançar as causas impossíveis. Ou aquilo que é impossível para nós, com certeza é totalmente possível para o nosso Deus, para o nosso Senhor. E nós vamos ver coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus nesses 21 dias. Nós estamos aí de jejum e de oração. E eu creio que em milagres, hoje mesmo. Irmãos, e eu não tenho essa coisa que só daqui 21 dias. Não. Começamos o jejum, já começamos crendo no milagre, já começamos crendo em portas abertas, já começamos crendo no Deus do impossível, que faz o extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para o pessoal da nossa rede aqui, sexta-feira vai ser nosso dia de oração aqui. E na sexta-feira nós vamos começar mais cedo a nossa live, para 6 horas a gente começar uma oração aqui. Então nessas próximas 3 semanas, você que nos acompanha aqui todos os dias, na sexta-feira nós vamos começar um pouco mais cedo, 5h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, e 7h30, horário do Brasil, ok? Só na sexta-feira, né? Então eu creio que é tempo de orarmos, é tempo de mantermos as nossas mãos levantadas, porque eu creio que Deus vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, espero você, amanhã de volta, nessa semana, às 6 horas horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas horário do Brasil, mas na sexta-feira nós vamos fazer às 5h30 horário aqui dos Estados Unidos e 7h30 horário do Brasil, tá bom? Então, que Deus te abençoe, não deixe de compartilhar o que você tem recebido, lembrando que nós temos um grupo do WhatsApp, eu estou escrevendo. Então, daqui a pouco, quando eu terminar de escrever, eu já vou diagramar, revisar e mandar o segundo livro para você. Vão ser 12. Ore por mim, ore pela minha família, para que esse projeto possa ir adiante, em nome do Senhor Jesus. E também, se você ainda não nos segue no YouTube, segue lá no nosso canal. E nós estamos deixando essas lives lá. E vai ser fácil para você depois achar e ser ministrado ali novamente, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe o seu dia, a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Você é um vitorioso, porque o Senhor é com você. E não deixe de comer e de beber do Senhor, com certeza você vai ter uma vida saudável espiritualmente, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.